Fala pessoal, beleza? Eu sou o Billy Souza e seja bem-vindo ao canal Resumo Séries. Neste vídeo você vai conferir o resumo do episódio 4 da primeira temporada de Euforia. O episódio começa contando um pouco sobre a adolescência da Jules. Ela foi levada ao psiquiatra pela mãe, chegando lá percebeu que iria ser internada. Depois de um longo período internada em um hospital psiquiátrico, ela voltou para casa junto com seu pai. Aos 13 anos de idade, ela começou a transição, ou seja, ela se tornou uma mulher, e aos 16 anos ela se tornou vulgar, e todos os caras que ela ficava eram todos iguais. Alguns eram gentis, outros eram estranhos, e também tinha os agressivos. Rue está com Ali e ele perguntou por qual motivo ela tinha ligado para ele. Ela diz que ligou para ele pois ela não tinha ninguém para conversar. Ele pergunta o que aconteceu e ela responde que ela estava com a amiga dela, que no caso é a Jules, e que ela foi idiota pois entendeu errado. Nesse caso ela está se referindo ao beijo que deu na Jules. E diz que agora será muito estranho estar na frente da Jules. E diz que estar com a Jules foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. No parque o Nate se encontra com a Mad e pergunta por que ela estava vestida igual puta. Ela pergunta por que ele estava agindo daquela forma e ele diz que os pais dele estavam no parque e que eles não gostam da Mad. Aí o Nate diz para a Mad voltar para casa e trocar de roupa e depois voltar para o parque. Jules e Rue se encontram no parque e ambas se abraçam. A Rue diz para Jules esquecer sobre o que ela fez e que foi estranho. Jules responde que não achou estranho. Aí a Rue diz que foi estranho sim e que elas não precisavam falar sobre o que aconteceu. McKay encontra o seu treinador e o Nate no parque, aí o Nate pergunta se o McKay estava namorando a Cassie e o McKay diz que não estava namorando e sim ficando com ela. Depois de uma longa conversa entre o McKay e o treinador dele, a Cassie vai embora e o McKay corre atrás dela. Ao chegar perto dela, a Cassie pergunta por que ele tinha dito para o Nate que ele estava apenas ficando com ela, sendo que ele tinha dito que a amava. Ele diz que conhece o Nate e que ele iria falar merda sobre ela. Ela pergunta sobre o que o Nate iria falar sobre ela e ele diz que o Nate iria falar sobre o que ela tinha feito. Em seguida ela pergunta para o McKay o que ela tinha feito e ele diz que o vídeo dela transando com o negão não era segredo para ninguém. A Mad encontra Cassie sentada sozinha e pergunta se ela estava se divertindo no parque. Ela responde que não estava e a Mad também diz que não estava se divertindo e convida a Cassie para falar com a Molly. Chegando na barraca do Ashtray, a Cassie pergunta se a Mad achava que o Nate estaria traindo ela. Ela responde que não sabe e que ultimamente o Nate estava agindo muito estranho. Enquanto isso, o Ashtray coloca 2 pacotes de drogas junto com o salgado delas e em seguida entrega o lanche para elas. Ao sair da barraca do Ashtray, a Mad pergunta para a Cassie o que tinha acontecido com ela e o McKay. Aí a Cassie contou que o McKay tinha dito para o Nate que eles estavam apenas ficando. Aí a Mad ficou chocada com o que ouviu. Em seguida, a Mad conta para Cassie que mexeu no celular do Nate e diz que foi muito esquisito o que ela viu. Jules vê o Dad dominador no parque e diz para a Rue. Aí a Rue diz que aquele cara era o pai do Nate e ela fica surpresa. A Jules conta para a Rue que foi com ele que ela transou lá no hotel, mas a Rue não acredita. Aí a Jules pede para a Rue observar e a Jules vai até a barraca do pai do Nate. Ao ver ela, Cole fica nervoso e tenta disfarçar, pois os filhos dele e a esposa estavam junto com ele na barraca. Enquanto isso, Nate observa a Jules. Cole fica tão nervoso com a presença da Jules que ele acaba derrubando o copo na mesa. Enquanto isso, a Rue continua observando a reação do pai do Nate, mas ele percebeu que a Rue estava olhando para ele. Aí a Rue vaza embora. Depois das duas ficarem falando sobre o que aconteceu lá na barraca do pai do Nate, a mãe liga para a Rue perguntando sobre a outra filha dela. Ao desligar o telefone, a Rue diz para a Jules que a mãe dela estava tentando ligar para a Dia, só que a ligação estava indo para a caixa postal. Cassie e Mad estão cheirando o pó que compraram na barraca do Ashtray e ambas ficam doidonas. Cat e Ethan estão juntos no parque e ele diz para ela pegar mais bebidas para eles ficarem bêbados e tickets para eles ficarem na roda gigante e a Cat aceita. Ao voltar depois de pegar as bebidas, ela vê o Ethan conversando com outra mulher, aí a Cat fica triste. Aí em seguida vemos que a guria estava pedindo para o Ethan pedir para a irmã dele cobrir ela, pois seria a primeira vez que ela iria ficar com a família do namorado dela. Mas a Cat entendeu tudo errado e jogou as bebidas no chão e foi embora. O pai do Nate ganha mais um prêmio e a Mad aparece na frente da barraca do Cole e diz para o Nate que ele não queria que ela aparecesse por causa que ela estava vestida igual puta, mas ela resolveu aparecer para dar os parabéns. O Nate pede para a Mad sair do local e em seguida ela derruba o panelão no chão. A mãe do Nate pergunta qual era o problema dela e se ela estava maluca, aí a Mad chama a mãe do Nate de piranha. Enquanto isso, a Cassie chega no amigo dela e pergunta se ele gostaria de ir com ela no carrossel e ele aceita.
Rue está tentando encontrar a irmã dela junto com a Jules, pois ela teria que estar em casa com a irmã em 30 minutos. E Jules diz que seria melhor ambas se separarem para poder encontrar a Dia. Com raiva, Nate chama a Mad de vagabunda e diz que ela morreu para ele. Nessa cena ele aperta o pescoço dela e se voltarmos lá no episódio 2, vemos que ele não gostava muito de pensar na possibilidade de alguém maltratar ou se aproveitar da Mad, e que ele gostava de proteger ela, mas nesse episódio vemos que a coisa se reverteu. O medo que ele tinha em ver alguém agredindo ela se voltou contra ele e aqui vemos ele agredindo a Mad, chamando ela de vagabunda e ao mesmo tempo apertando o pescoço dela. Enquanto a esposa do pai do Nate limpa a bagunça que a Mad fez, o Cole diz que vai ao banheiro, mas na verdade ele não vai ao banheiro, ele vai atrás da Jules. Cat vê um homem parado e pede um cigarro para ele. No carrossel, a Cassie está bem empolgada e o cara que estava com ela diz que a Cassie é gostosa demais. Cat pergunta se o nome do cara era Luke Custer e ele diz que sim. Ela diz para ele que ouviu histórias sobre ele quando estava no Fundamental 2. Ele pergunta que tipo de história ela ouviu sobre ele, aí ela diz que era sobre ele ter um pau gigante e que comeu todas as mulheres da turma dele. Ele pergunta quantos anos a Cat tinha e ela diz que tinha 16 anos. Cassie beija o amigo no carrossel e de repente começa a ficar toda excitada. Enquanto isso, a Mad pergunta por que o Nate tinha fotos de pau de homem no celular dele. Ele diz que não podia contar nada para ela por enquanto, pois a vida dele estava complicada e que ele tinha que resolver muitas coisas. Aí ele diz para a Mad jurar que não iria contar sobre as fotos para ninguém, aí ela jura. Depois ele pede desculpas por ele ter sido agressivo com ela, aí ele chama ela e diz que a ama e que tem muita coisa acontecendo e que ele estava muito confuso. Depois que a Cat disse aquilo para o Luke Custer, ela senta em um banco e ele começa a tirar a calça e ela se assusta com o que vê. Cassie está tão excitada que começa a se esfregar no cavalinho do carrossel e começa a gemer alto. O cara que estava com ela fica espantado com o que ver. Depois de voltar para o planeta Terra, ela percebe que várias pessoas estavam vendo ela gemer alto e ela fica toda sem graça. Os dois começam a transar e de repente o cara goza dentro da Cat. Rue encontra sua irmã e percebe que ela estava drogada. Aí a Rue chama a irmã para ir embora e ambas vão para casa. Cole encontra Jules e pede para ela não contar para ninguém sobre o que aconteceu entre eles. Ele diz que perderia tudo se todos soubessem e ele diz que ele faria tudo o que ela quisesse. Ela diz que não faria mal nenhum para ele e ela pede desculpas a ele por ela ter aparecido na frente dele. Aí ele agradece e vai embora. Em seguida ela recebe uma mensagem do Tyler dizendo para ele se encontrarem em 30 minutos. Depois de passar vergonha no carrossel, a Cassie vai embora e encontra sua amiga Mad. A Mad pergunta onde ela estava e a Cassie diz que a Molly era muito forte. Ao terminar de transar, o Luke Custer pergunta se a Cat tinha gozado e ela responde que não, e em seguida ela vai embora rindo da cara dele. Rue chega em casa e diz que a irmã estava enjoada pois brincou demais no Gavitron, aí teve que ir para o quarto dormir. A mãe pergunta se a Dia iria precisar dela e a Rue diz que não. Aí a mãe agradece a Rue por ter cuidado da irmã. Mad chega em casa e vai até o banheiro e percebe que o pescoço dela estava vermelho, por causa do apertão que o Nate deu no pescoço dela, e vendo isso ela começa a chorar. E do lado de fora está a Cassie também chorando por ter passado por tudo aquilo no parque. Jules está no local onde irá se encontrar com o Shy Guy 118. Aí ele aparece na frente dela e ela percebe que o Tyler na verdade era o Nate. Decepcionada, ela vira as costas para ele e ele vai até ela e diz que não vai machucá-la. Ele diz entender o motivo dela ter uma visão errada sobre ele depois daquele dia que eles se conheceram na festa do McKay, e diz que ele não é aquela pessoa que ela conheceu na festa. Próximo ao lago, ele diz que passou cada momento conhecendo ela, ele diz que dormia e acordava com ela, e que se sentia mais próximo dela do que de outra pessoa no mundo. Julie diz que não confia no Nate e ele também diz que não confia na Jules, e em seguida ele beija ela. De repente ele começa a ter a mesma atitude que o pai dele teve no hotel e pede para ela abrir a boca e ele começa a colocar o dedo na boca dela e ela pede para ele parar. Aí ele diz que ela é toda fodida e por isso que não confia nela, e que ela é tão fodida que nem sequer confia nela mesma e diz que isso é assustador. Ele continua dizendo que nas últimas 3 semanas a Jules produziu e distribuiu pornografia infantil, incluindo cenas obscenas feitas dentro da escola. Ele diz que compilou tudo junto com o endereço da IP dela e uma conta associada ao nome dela. Ela responde que mandou tudo para ele e o Nate diz que não, que ela mandou para uma pessoa que nem sequer existe e que qualquer um poderia denunciar anonimamente pornografia infantil. E a Jules diz que iria contar para todo mundo. Aí o Nate diz que se ela contar, ela iria parar na lista de criminosos sexuais e ela não iria poder fazer nenhuma faculdade e que iria ser muito difícil para ela conseguir um trabalho. E diz que para onde ela for, ela seria abusada e molestada e tratada como se fosse um animal.
e continua dizendo que ela não merece isso, pois ele conhecia ela, diz que ela é gentil, inteligente, generosa e que tem um coração bom e que ela merece ter tudo o que ela deseja nesse mundo. Aí ele diz para ela ficar de cabeça baixa e de boca fechada e não tentar arruinar a vida dele e que ele não tentaria arruinar a vida dela. Aí a Jules diz que acha que o Nate é um viadinho igual ao pai dele. Aí ele pega a Jules pelo cabelo e encara ela nos olhos com um ódio danado. Aí ele diz para ela ter uma boa noite e em seguida ele vai embora. Depois ela vai até a casa da Rue e pergunta se ela poderia dormir na casa dela à noite. Dentro do quarto, a Rue pergunta se estava tudo bem e a Jules fica calada. A Rue pergunta como foi o encontro com o Tyler e a Jules diz que ele não era nada daquilo que dizia. Aí a Rue abraça ela e ambas vão para a cama. Logo em seguida, a Rue pergunta se ela tinha certeza que estava tudo bem e a Jules balança a cabeça dizendo que não estava. Aí depois disso acontece algumas transições mostrando as duas juntas na cama e na escola e em seguida as duas se beijam novamente na cama. Esse foi o resumo do episódio 4 da primeira temporada da série Euforia e se você gostou do vídeo deixa o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não for inscrito. É isso aí, falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.